Muito bem, já estamos de volta para falar sobre política, meio-dia, quase 4 minutos. Paulo Roberto, boa tarde. Boa tarde, tudo em paz? Tudo sob controle. Já demos umas 2 ou 3 gargalhadas aqui, né? Aqui. Mas é melhor rir do que chorar, Sim, não é? Gente... 1 minuto de intervalo entre um bloco e outro aqui, a gente dá risada. Dá risada. Deixa eu contar uma da política local. Antes das coisas da política nacional, é possível que você de casa não esteja sabendo ainda. A doutora Tatiana Medeiros, médica, ortopedista, que já foi candidata a prefeita de Campina Grande, já foi secretária de saúde, já foi diretora do SAMU, ela me revelou que será candidata a vereadora. Ah, é? Bateu o martelo. Está no Republicanos. Sim. Paulo, sou candidata a vereadora. Notícia em primeira mão aí. Muito conhecida, né? Muito popular. Deve figurar como uma das puxadoras de votos esse ano, seguramente. Vamos ao plano nacional? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está em Roma. Já escutei de muita gente que ir a Roma e não ver o Papa é a mesma coisa que não ter ido em Roma. Mas o que Haddad foi fazer lá? Foi participar de debate sobre taxação das grandes fortunas e foi pedir o apoio do Santo Padre. Haddad deu entrevistas ao chegar em território italiano. Tem condições de oferecer para o mundo vantagens competitivas que poucos países têm ao seu dispor. Montadoras europeias estão no Brasil, empresas italianas, portuguesas, espanholas, alemãs estão no Brasil, suecas estão no Brasil, de muito tempo. E elas não diminuíram o investimento no Brasil, estão aumentando o investimento no Brasil. Então não é porque você vai ter um acordo de cooperação que você vai pender para um lado. Por isso que o presidente também mandou reabrir os termos do acordo, para serem repactuados. Então eu acredito que sim, é possível um acordo em termos equilibrados entre... Ele falou sobre essa história da economia, foi alguns instantes depois de saber o resultado do PIB do primeiro trimestre, mas o assunto com o Papa é pedir o apoio do Vaticano para taxar aqueles que são multimilionários. Olha a foto. Olha a foto aí dos dois, Haddad e o Papa Chico, o Papa Francisco. Tem uma outra foto, os dois aí. Essa audiência já aconteceu. A Itália está 5 horas na nossa frente, já aconteceu. Pois bem, o governador do Rio Grande do Sul foi a Brasília, está em Brasília. É a primeira viagem dele a Brasília depois que aconteceu a tragédia. Ele recebeu o presidente Lula, ministros, outras autoridades lá em território gaúcho, mas hoje ele foi pedir apoio, foi pedir ajuda, foi solicitar o apoio maior ainda do governo federal. Tem uma fotografia, está aí. Leite vai a Brasília para evento com Lula e reunião com o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco. O que é que ele quer? Mais dinheiro, mais possibilidades dos bancos oficiais para tentar recuperar a economia, principalmente, e a situação das pessoas que ainda estão passando momentos muito difíceis. E lá só se fala em bilhões, porque é um negócio muito complicado. Muito. A gente vai vendo e até vi alguns questionamentos ontem, porque o governo de São Paulo, alguns governos aqui do Nordeste, Alagoas, Ceará, emprestaram bombas para puxar aquela água, mas aí, lá para as tantas, a população, claro, aflita, fica apelando para as autoridades, reclamando que não estão bombeando a água de alguns trechos. E aí o engenheiro disse assim, bombear para onde, meu amigo? Está tudo alagado. Você tem que bombear a água de onde está alagado para um lugar seco, para a água ir embora. Aqui está tudo cheio d'água. Eu não posso bombear. E nem as bombas podem funcionar 24 horas por dia. Em cima desses focos lá em Brasília, nós temos a agenda presidencial para esta quarta-feira. Aqui está. Lula participou de uma apresentação coletiva à imprensa, hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, conforme você falou aí. A ministra Marina Silva por lá, o pessoal do CMBio, que é o Instituto Chico Mendes. Marina, inclusive, participou de rede nacional ontem, de rádio e televisão. 2h40, outra vez, o doutor Wellington César Lima, é o secretário especial para assuntos jurídicos. Em seguida, Miriam Belchior, que é a ministra da Casa Civil substituta. E 4h30 da tarde, Jader Filho, que é o ministro das Cidades. Essa é a agenda oficial do presidente da República para hoje. Sérgio Moro livrou-se daquele pepino lá no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, o mandato foi preservado, mas a situação dele ainda não é de todo resolvida. Porque teve aquela piada do ano passado, numa festa junina, você deve lembrar, quando Sérgio Moro disse, esse dinheiro aqui é para comprar um habeas corpus ao Gilmar Mendes, lembra daquilo? Mostrou aqui, inclusive. Olha, 8 segundos de fala pode render a perda do mandato de Sérgio Moro, porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal ontem
por unanimidade, acatou a recomendação da Procuradoria-Geral da República, PGR, e tornou o Sérgio Moro réu. O caso é sério e nós separamos o trechinho do instante em que o ministro Alexandre de Moraes proclamava o resultado da votação da primeira turma. Bem, acompanho integralmente a eminente relatora, não vejo inépcia na inicial, estão presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Da mesma forma, nesse momento de análise do recebimento da denúncia, a justa causa também se apresenta viável, como já detalhado pela eminente relatora. Dessa forma, recebo integralmente a denúncia e proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia ofertada pela Procuradoria-Geral da República contra Sérgio Fernando Moro pelos crimes previstos no artigo 138, pelo crime previsto no artigo 138, as causas de aumento de pena do artigo 141, inciso 2º, 3º, 4º e também o parágrafo 2º, todos do Código Penal. Agradeço ao Dr. Luiz Felipe Cunha. A situação não está resolvida, não. Não pense que está, porque existe, como em todas as instituições, o velho corporativismo. Então, se você chega ali e cutuca um membro da corte, os outros também se sentem, né, de certa forma, atingidos. E foi uma coisa grave, né? Tem para que esse tipo de manifestação? Como ele não foi uma brincadeira infeliz, mas é o tipo da brincadeira. Não, olha, eu tenho um amigo que foi vice-prefeito de Campina Grande e que foi prefeito da cidade por 30 dias. Chama-se Francisco Dantas Lira, Tico Lira. Era vice-prefeito de Cássio Cunha Lima renunciou para assumir a Sudene, Tico assumiu. Tico ainda hoje é nosso telespectador, para nossa honra, é meu ouvinte lá no rádio, e Tico Lira diz assim, Paulinho, ele me chama Paulinho, tem coisa que se o comunicador disser, ele só tem prejuízo. Se não disser, ele talvez não ganhe nada, mas também não perde. Então, certas coisas evite dizer, é verdade, não é? É verdade. Bom senso, apenas bom senso. E as bugigangas, a taxação daquelas comprinhas que muita gente faz em sites estrangeiros, mas especialmente em empresas chinesas. Aqui ele está dando um rebu porque a Câmara aprovou a taxação de 20%, foi para o Senado, a votação seria ontem, não foi. O relator, que é um senador alagoano chamado Rodrigo Cunha, tirou o jabuti das blusinhas, das comprinhas da pauta. O presidente Rodrigo Pacheco disse que vai votar hoje e nós temos um trecho da fala do senador alagoano Rodrigo Cunha, quando ele disse que esse jabuti não vai passar. Bem, todos acompanharam a sessão de hoje. Sempre tentei demonstrar que o interesse principal aqui é fazer prevalecer a prerrogativa do Senado Federal, que é tratar um projeto importante para o Brasil, que trata de mobilidade, de estímulo, de incentivo aos automóveis sustentáveis com prioridade. Então, este é o grande objetivo. O relatório foi feito nesse sentido, construído não de um dia para o outro, mas conversando com todos os atores envolvidos e também ressaltando a importância do Senado se manifestar quando encontrar alguma artimanha legislativa que chamam de jabuti, algum corpo estranho de um assunto que não deveria ser tratado de uma maneira assodada, de uma maneira acelerada, mas sim de maneira apartada. Então, acabo de sair da reunião de líderes com a presença do líder do governo, líder da oposição, presidente do Senado, e aqui não foi possível fazer um acordo, o relatório está mantido e vamos para o voto. Vamos para o voto. Sabe o que é isso aí? Briga das Alagoas. Renan, Arthur Lira, aquele rolo todo. Esse cidadão aí, Rodrigo Cunha, ele foi eleito com o apoio de Arthur Lira. E ele, que é a criatura, traiu o criador. Já está contra Arthur Lira. Essa posição dele como relator desse projeto é uma retaliação ao que Arthur Lira quis e que aprovou na Câmara. Porque tem um detalhe. O senador Rodrigo Cunha, que você viu agora, pode ser o candidato a vice-prefeito na eleição municipal desse ano em Maceió, onde o JHC é o prefeito. Olha só que confusão. Mas por que esse acordo? E Arthur Lira não quer que isso aconteça. Porque a mãe do prefeito é a suplente dele. A suplente, entendeu o jogo? É um grande jogo. O transeter. Então é uma briga das Alagoas que se irradiou de novo para o Congresso Nacional. E Renan Calheiros está dando gostosas gargalhadas. Pois bem,
Já ouviu falar em idas e vindas, né? Sim. Cor de pescoço de jabuti, não vai, o pescoço de jabuti fica botando a cabeça para fora ali do casco, aquilo tudo. Pois bem, o ministro Luiz Fux tinha tomado uma decisão lá no Supremo Tribunal Federal, mandando que o governo paraibano voltasse a pagar as pensões dos ex-governadores e das viúvas daqueles que já faleceram. E na decisão inicial, mandava que o Estado pagasse o retroativo, durante esses meses que ficou sem pagar. O Estado recorreu. E aí saiu uma outra decisão do próprio ministro Luiz Fux ontem dizendo que tudo bem, pague a partir de agora, mas para trás não. Isso repercute na imprensa. Tem aí 2 ex-governadores, Roberto Paulino e Ricardo Coutinho, que queriam receber o retroativo. Fux rejeita o pagamento retroativo de aposentadorias aos ex-governadores aqui da Paraíba. É possível que eles recorram ao pleno, porque foi uma decisão monocrática. Mas a ordem está mantida e o governador João Azevedo vai obedecer, pagando a partir de agora 32, 33 mil reais por mês aos ex-governadores. Há quem critique, há quem ache ruim, só que esse pessoal foi eleito com essa expectativa. E tem as viúvas também, né? E tem as viúvas que precisam, né? Estão velhinhas já, todas elas, a maioria. Porque é aquela coisa, se você tem uma expectativa, você tem, muitas vezes, o que se chama de direito adquirido. Então, se é para acabar, acaba a partir de agora, pronto. Quem foi eleito a partir de agora não terá mais direito. Então, o sujeito já vai sabendo. Mas os outros todos foram com essa expectativa, não é? E amigo Ricardo Coutinho mandou uma mensagem lá de Brasília que ele estava ontem com o ex-governador, com Luiz Fux e com Luciano Cartacho, cutucando os ministérios, conseguindo verbas aqui para o estado da Paraíba, recebendo vários prefeitos. Em meio à busca por candidatura em João Pessoa, Cartacho cumpre a agenda com Ricardo Coutinho e Luiz Couto. Está vendo aqui? Então, o pessoal está abrindo os caminhos todos. Abrindo os caminhos todos para a candidatura de Luciano Cartacho a prefeito de João Pessoa. Vamos à boca maldita? Vamos lá. Boca maldita de hoje. Quiprocó entre 2 deputados federais numa das comissões lá em Brasília. O deputado Orlando Silva, que é deputado PCdoB, salvo engano, por São Paulo, e o deputado Chico Alencar, que é deputado pelo Rio de Janeiro. Então, o Orlando Silva reclamou de um colega deputado que estava presente a essa sessão de uma das comissões, sem o terno e sem a gravata. Esportivo, todo esportivo. Reclamou. Aí o Chico Alencar tomou as dores e disse, olha, não é o sujeito estar vestido a caráter que vai dizer que ele tem caráter, ou não. Isso me fez lembrar Raimundo Asfora, saudoso deputado Raimundo Asfora. Asfora dizia assim, há determinadas figuras no cenário da política que não possuem caráter, quando muito possuem características. Vamos ver o quiprocó? Os parlamentares que acompanham as sessões precisam estar devidamente trajados, com traje social. E nesse momento, o deputado Paulo Bilinski, viola o regimento da casa, viola o ato da mesa, viola uma questão de ordem que teve resposta por parte da mesa da Câmara dos Deputados e não se porta nos termos estabelecidos pelo próprio regimento, a partir de questão de ordem apresentada à mesa da Câmara. Está autorizada a retirada e devolvemos a palavra ao deputado Chico para continuar. Está retirado. Deputado Chico está com a palavra. Vamos garantir a palavra do orador, por gentileza. Eu retiro a qualificação de conservador ao deputado Orlando, que é um progressista histórico. E ele sabe que os progressistas não se fixam em indumentária. Aliás, queremos ajudar a vestir os descamisados desse país. Meu amigo. Pois é, foi a nossa boca maldita de hoje. Saiu um trecho aí que não estava bem escrito nas tábuas de Moisés, mas deu para entender, foi o que procura da boca maldita de hoje. Eu sim. Paulo, eu quero aproveitar e cumprimentar o seu Assis. Vocês encontrei em um supermercado ontem. Sim. E ele disse, não perde uma coluna política. Mas é muito bom aquele bate-papo de vocês lá. Garanto que ele dá gostosas gargalhadas. Dá sim. Ele, quando me viu, já foi rindo ontem. Ele mora no final da rua Santo Antônio. Muito Assis. Bem. Saída para Massaranduba. É. Um abraço, Assis. Saúde para você e para a família. Até amanhã, Chico. Até amanhã. Bem, chegou a hora de acompanhar as novidades agora de Brasília, ou outras novidades que a gente já trouxe várias, né? Vamos racionar Napoleão de Castro.